Seja bem-vindo, estudante, ao canal Brasil Escola. Eu sou o Pedro Ítalo, seu professor de matemática nesses próximos minutos. E continuando a nossa playlist para você aprender matemática do zero, matemática de uma vez por todas, eu quero falar hoje com você sobre retas paralelas cortadas por uma transversal. Retas paralelas são retas em que a distância entre elas é sempre a mesma. São retas que, mesmo que prolongadas, nunca vão se cruzar. Então aqui eu tenho retas paralelas. E uma reta transversal é uma reta concorrente a elas, ou seja, é uma reta que cruza. Então se eu chamar essa minha reta aqui de R e essa minha retinha de S, note que a minha reta R ela é paralela à reta S. E essa minha outra retinha que eu vou chamar de T, ela será transversal tanto à reta R e, consequentemente, por R ser paralela a S, T também será transversal à reta S. Se você analisar esse conjunto de duas retas paralelas cortadas por uma transversal, nós temos aqui 8 ângulos que são formados. Ó, vou chamar esse ângulozinho aqui de ângulo A. Vou chamar esse outro ângulo aqui de B. Vou chamar esse ângulo aqui de C. Vou chamar esse outro ângulo aqui, vou pôr de preto mesmo, aqui. Vou chamá-lo de D. Então observe que na reta paralela de cima com a transversal, eu tenho 4 ângulos, né? E embaixo eu também vou ter mais 4 ângulos. Vou chamar aqui de E, né? Continuando o nosso alfabeto aí. Vou chamar aqui de F. Aqui eu vou chamar de G. E aqui eu vou chamar de H. O primeiro par de ângulos que nós vamos analisar aqui é chamado de ângulos correspondentes. Ângulos correspondentes. Certo? Então, quais são esses pares de ângulos correspondentes? São aqueles ângulos que vão estar na mesma posição. Por exemplo, olha para esse ângulo F aqui. Lá em cima, dentre esses outros 4 ângulos, qual é o ângulo que está na mesma posição? É o B, né? O B e o F estão na mesma posição, se nós compararmos com as retas paralelas. Logo, B e F são correspondentes. O A é correspondente ao E. O C é correspondente ao G. E o D é correspondente ao H. Tudo bem, professor? Mas qual é a propriedade que está por trás aqui dos ângulos correspondentes? Vamos descobrir então. Olha o que eu vou fazer. Eu vou fazer um Ctrl+C e um Ctrl+V. Olha só. Então esse meu desenho aqui é esse desenho que está aqui embaixo. Eu vou pegar esse desenho e vou sobrepor a essa outra reta paralela, tá? Então vou pegar esse desenho, tá aqui, e vou sobrepor a outra reta paralela. Olha só que legal. Viu só? Ó, ó, ó. Tá vendo que o ângulo B está em cima do ângulo F e que eles estão na mesma posição? Tem a mesma inclinação, então eles são iguais. Olha o ângulo E, que está em cima do ângulo A
na mesma posição, na mesma posição, mesma inclinação. Então, o E é correspondente ao A e eles são iguais. O G é correspondente ao C, e a mesma justificativa, eles são iguais. E o H é correspondente ao D, mesma justificativa, eles são o quê? Iguais. Então, qual é a propriedade que existe nos ângulos correspondentes? Serão iguais. Estou querendo dizer então para você que o ângulo B ele é congruente ao ângulo F. Congruente, pessoal, é igual. Eu coloquei aqui da mesma cor. Lógico que foi proposital. O ângulo A é correspondente ao E, logo o ângulo A é congruente, é igual ao ângulo E. O ângulo C é correspondente ao G, logo o ângulo C é congruente, é igual ao G. E o ângulo D é correspondente ao H, logo o ângulo D é congruente, é igual ao ângulo H. Então esse é o primeiro par de ângulos que nós vamos analisar, que são os ângulos correspondentes. O outro par de ângulos que nós precisamos analisar aqui são os ângulos alternos, internos. Ângulos alternos, internos. Quando eu falo interno, eu falo dentro. Então é como se eu estivesse olhando os pares, se eu estivesse olhando os ângulos dentro dessas retas paralelas. Então imagina aqui, eu tenho essa reta aqui paralela, tenho essa reta paralela, e eu estou olhando os ângulos internos a essas retas paralelas. Então eu estou analisando o ângulo C, o ângulo D, o ângulo F e o ângulo E. Esses são 4 ângulos internos. Quando eu falo de alterno, eu estou olhando para a reta transversal e eu vou estar analisando um ângulo de um lado dessa reta transversal e um outro ângulo do outro lado, alterno, alternado. Então, por exemplo, se eu vou analisar o ângulo C, ele está desse lado de cá, dessa reta transversal. Então, eu tenho que analisar o outro ângulo aqui embaixo, desse outro lado de cá, que no caso é o ângulo E. Então, note que o ângulo C, ele é alterno interno ao ângulo E. Analogamente, do mesmo modo, o ângulo D é alterno interno ao ângulo F. Então, eu estou analisando alterno, um de um lado da reta e o outro do outro lado da reta. E interno é porque eu estou analisando entre as retas paralelas. Então, o ângulo D, ele é alterno interno ao F e o C é alterno interno ao E. Qual é a propriedade, então, que existe aqui por trás? Nós sabemos que o ângulo A é igual ao ângulo E. O ângulo A é igual ao ângulo E, porque já mostrei aqui para vocês em correspondente. Tá? Então, eu vou escrever aqui. Vamos lá, deixa eu apagar aqui. Beleza. Sabemos que o ângulo A é congruente ao ângulo E. E também nós sabemos que o ângulo A é congruente ao ângulo C. Por quê? Porque na aula anterior eu mostrei para vocês ângulos opostos pelo vértice. E os ângulos opostos pelo vértice são iguais. Então, esse ângulo A, ele é oposto pelo vértice ao C. Então, o A é igual ao C. Então, isso quer dizer que o ângulo A é congruente ao ângulo C. Então, qual é a conclusão que eu chego? Isso me implica o quê? Se o ângulo A
é igual ao ângulo E e o ângulo A é igual ao ângulo C, pela propriedade na matemática chamada transitividade, eu posso dizer que o ângulo E é igual ao C. Se eu sou igual ao Matheus e o Matheus é igual ao Guilherme, então eu sou igual ao Guilherme. Eu posso fazer esse trânsito, ir direto. Então, eu posso concluir que o ângulo C é congruente ao ângulo E. Mas o C e o E são alternos internos. Ah, professor, eu acho que eu entendi. Então, qual é a propriedade que vai existir aqui nos ângulos alternos internos? É que eles também serão iguais, tá? Então, eu vou simplesmente fazer um Ctrl C e um Ctrl V aqui para te mostrar que eles também serão iguais. Então, o ângulo C é alterno interno ao E. Então, C igual ao E. E o ângulo D é alterno interno ao F. Então, o D é igual ao F. É congruente ao F. Isso são os ângulos alternos internos. E aí nós vamos ter também os ângulos alternos externos. Olha, se você entender os ângulos alternos e internos, os ângulos alternos externos fica sussa. Mateusão, posso continuar escrevendo aqui? Beleza, valeu, mano. Para não ficar ruim para vocês enxergarem, por isso que eu perguntei aqui. Então, olha só, eu tenho aqui as duas retas paralelas, né? Como eu já apresentei aqui para vocês. Se eu quero os ângulos externos, então eu estou analisando o A, o B, o G e o H. Se eu quero alterno, eu vou ter que fazer a mesma análise comparando com a reta transversal. Um de um lado e o outro do outro. Então, o ângulo B, por exemplo, ele é alterno externo ao ângulo H. Ó, observe que está um de um lado da reta transversal, o outro do outro, e ambos estão fora das retas paralelas. Então, B é alterno externo ao H. E o A é alterno externo ao G. Então, esses são os ângulos alternos externos. E eu acho que você já vai matar a charada que os ângulos alternos externos também serão iguais, porque a ideia é análoga. Quer ver? Vou fazer aqui rapidinho para você enxergar. Ó. O ângulo B é igual ao ângulo D. Mas o ângulo D é igual ao H, porque eles são correspondentes. Se o B é igual ao D e o D é igual ao H, logo o B é igual ao H. Mesma análise dos ângulos alternos internos. Então, os ângulos alternos externos também serão iguais. Logo, o ângulo B é congruente ao ângulo H, porque eles são alternos externos. O ângulo B é congruente ao H. E o ângulo A é congruente ao ângulo G. Por quê? Porque eles são alternos externos. Agora, eu vou fazer um Ctrl C e um Ctrl V aqui, para a gente ir para uma próxima página, que falta só mais dois tipos de ângulo que a gente consegue analisar. Então, se você quiser tirar o printzão, agora é a hora de você tirar o print. Ah, e se for postar no Instagram, não esquece de marcar nós aqui, viu? @Brasil Escola Oficial. Não esquece disso, tá bom? Vamos lá então, ó. O próximo par de ângulos que nós precisamos analisar são os ângulos colaterais internos. Ângulos colaterais internos. Bom, eu acho que interno você já entendeu, porque eu já expliquei
que é o C e o D, o F e o E. O que significa colateral? Co é mesmo, lateral, lado. Então agora eu vou estar analisando do mesmo lado. O C, ele é colateral interno ao F. O D é colateral interno ao E. Então esses são os pares de ângulos colaterais internos. E qual é a propriedade que nós temos aqui por trás? Bom, o ângulo B mais o ângulo C, eles são suplementares. A soma deles é 180 graus. Então eu sei que o ângulo B mais o ângulo C é 180 graus. Mas eu sei também que o ângulo B é igual ao ângulo F, porque eles são correspondentes. O ângulo B é congruente ao ângulo F. Ora, se eu juntar então essas duas coisas, se B mais C é 180 e o B é igual ao F, então nós podemos concluir que o F mais o C é 180. Logo, o F e o C são colaterais internos. Só que o F mais o C é 180. Então, qual que é a propriedade que a gente tira daqui? Que os ângulos colaterais internos são suplementares. O que significa suplementar? Soma 180 graus. Analogamente, o D mais o E é 180 graus. Quer ver? O A mais o D é 180. Só que o A é igual ao ângulo E. Então, o ângulo E mais o ângulo D é 180. Então, a propriedade que nós temos para os ângulos colaterais internos é essa, que a soma deles é 180 graus. E, por fim, nós temos os ângulos colaterais externos. Eu acredito que você já entendeu que o ângulo A, B, G e H são externos. Quais serão os colaterais? O ângulo B é externo e está no mesmo lado que o ângulo G, que também é externo. Então, o B mais o G são colaterais externos. O B e o G são colaterais externos. Analogamente, o A e o H também são colaterais externos. E qual que é a propriedade? Eu acredito que você já enxergou que a propriedade é a mesma. Eles são suplementares. Quer ver? O ângulo A mais o ângulo G, os dois juntos, tem que dar 180... G não, D, desculpa. Mas o ângulo D é 180 graus. Então, o A mais o D é 180 graus. Só que o D é igual ao H. Então, o ângulo A mais o ângulo H tem que ser 180 graus. Pronto. Colaterais externos. Então, o ângulo A mais o ângulo H tem que ser igual a 180 graus. E o ângulo B é colateral externo ao G. Então, a soma deles tem que ser 180 graus. Então, eu quis fazer, demorou um pouquinho, porque eu quis te demonstrar o que é cada coisa. Os ângulos congruentes são correspondentes. Eles são congruentes, eles são iguais. Os ângulos alternos, tanto internos quanto externos, também são congruentes. Eles são iguais. Já os ângulos colaterais, tanto internos quanto externos,
a soma é 180. Então lembra, correspondente alterno igual colateral, soma 180. Não é difícil lembrar disso. Vamos ver então uma questão sobre esse assunto? Duas retas cortadas por uma transversal formam ângulos alternos externos. E cada um desses dois ângulos são expressos dessa maneira aqui, ó. 3x mais 18, 5x mais 10. E aí ele perguntou, qual é o valor de x de modo que essas retas sejam paralelas? Ora, se eu quero que as retas sejam paralelas, cortadas por uma transversal, esses ângulos alternos externos, então quem seria? Vamos colocar aqui, ó, esse e esse. Alterno externo é como se aqui fosse 3x mais 18 e aqui fosse 5x mais 10. O que esses dois ângulos têm que ser para essas duas retas serem paralelas? Eles têm que ser iguais. Então, 5x mais 10 tem que ser igual a 3x mais 18. E aí você resolve essa equaçãozinha, que eu acredito que se você está aqui nessa aula, você já sabe resolver uma equação dessa. Então nós vamos encontrar que 2x é igual a 8, logo x é 4. 8 dividido por 4, 8 dividido por 2, né? 4. Então x é 4 graus. Pronto. Retas paralelas cortadas por um transversal. E para a gente finalizar, olha esse outro exemplo aqui, ó. As retas R e S da figura são paralelas cortadas por uma transversal T. Se a medida do ângulo B é o triplo da medida do ângulo A, então quanto que é B menos A? Ora, de acordo com a questão, o ângulo B é o triplo da medida do ângulo A. Bom, se aqui é A, eu tenho certeza que aqui também é A, porque eles são opostos pelo vértice. E note que o ângulo A e o ângulo B, eles são internos e estão do mesmo lado. Então quer dizer que esse ângulo e esse ângulo, eles são colaterais internos. E os ângulos colaterais, eu mostrei para você. A soma deles é 180 graus. Então nós sabemos que B mais o A tem que ser 180 graus. Só que o B é o triplo da medida do A, o B é 3A. Então no lugar do B, eu posso colocar 3A. Então 3A mais A é igual a 180. 3A mais A é 4A, é igual a 180. Então o A é 180 dividido por 4, o A é 45 graus. Como o meu B é o triplo, então o B é 3 vezes 45. E 3 vezes 45 é 135. Então meu B é 135 graus. E o meu A é 45. Mas a questão perguntou quanto que é B menos A. B menos A. Meu B é 135. Meu A é 45. E 135 menos 45, 90 graus. Resumindo, os ângulos correspondentes serão iguais. Os ângulos alternos internos e alternos externos serão iguais. E os ângulos colaterais internos e os colaterais externos, a soma deles tem que dar 180 graus. Curta, compartilhe, se inscreva no canal se não é inscrito, ative o sininho para você receber as notificações das próximas aulas. Beijo para quem de beijo, abraço para quem de abraço. Tchau, obrigado.